Já imaginou uma situação dessa? Ia revelar a verdadeira cara de todo mundo, né? Aham. Com certeza, com certeza. Bom, inicialmente aí, né? Nosso capítulo 2, o psicoscópio. Psicoscópio. Aí o tal do assistente, né? Que é o tal do Aulus, né? Ele retorna, né? Entre os dois lá, né? O André Luiz e o Hilário. Aí ele chega para eles e fala, olha, né? Creio haver traçado o nosso programa. Então eles devem ter traçado um programa lá de estudo que vai ser esse livro inteiro, né? Aí ele segue, né? Admito que devemos centralizar nossas observações em reduzido núcleo onde melhor dispomos do fator qualidade. Então, tipo assim, eles estudaram alguns núcleos, né? Provavelmente alguns centros espíritas na época, né? E escolheram ali alguns grupos que seriam de melhor aproveitamento, né? Então eles não foram aleatoriamente em qualquer lugar, porque aí iria dar ruim, né? Então eles foram em alguns grupos, deram uma estudada antecipadamente, e aí escolheram alguns aí para poder fazer, né, esse estudo da mediunidade. Agora, mais à frente, ele fala que quer estudar somente no círculo terrestre, né? Sim. Estamos Aí ele falando fala, dos dois, né? O André Luiz e o Hilário, né? Aí ele fala que, né, temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médios detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada em nosso ideal cristianizante. Ou seja, a gente sabe, mediunidade não é um privilégio de quem é moralmente ético. Mediunidade é um instrumento de todo mundo, a pessoa seja boa, a pessoa seja má. Certo. Mas, obviamente, para esse estudo que eles vão fazer, eles vão estudar, né? Pegar os melhores, né? As melhores peças, vamos dizer assim, né? Para poder fazer esse estudo, porque pegar um médium aí que está aí explorando por dinheiro a mediunidade, não vai ser proveitoso para eles nessa situação que eles querem, né? Uhum. E aí fala, né? O que o Alexandre colocou aí, né? Isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade apenas no círculo terrestre. Yes. De vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. Então o objetivo do livro é justamente isso, né? É estudar a mediunidade entre nós encarnados, mas pelo ponto de vista deles como desencarnados, né? Do plano espiritual. Uhum. Aí logo em seguida já vem a primeira questão, né? Em qual finalidade o plano espiritual se utiliza do psicoscópio e qual análise faziam? Esclarecendo essa. Ele pergunta. Opa, Vem lá de cima, né? Decorridos alguns minutos. algum avião decolando, hein? Por aqui não. Estranho, né? Bom, Por aqui também não tem nenhum ruído. vamos lá. Segue. Sim, esclarecemos, Hilarias. Desejamos auxiliar de algum modo os irmãos encarnados na execução de serviços em que se mostravam comprometidos. A oportunidade, por esse motivo, surgia diante de nós por verdadeira bênção. Decorrido alguns minutos de entendimento afetuoso, o orientador convidou solícito. Sigamos, não há tempo a perder. Logo após, muniu-se de pequena passa e talvez porque nos parecesse
a curiosidade informou o paciente. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos a exames e estudos sem imposição de acurada concentração mental. Tomei o enigmático volume, chamado a mim o agradável serviço de transportá-lo, notando então que na Terra o minúsculo objeto não passaria senão algumas gramas. Especaçado, tanto quanto eu, pela curiosidade, Hilário indagou sem preâmbulos. Psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? É um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins do século passado. Destinava-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com a capacidade de efetuar diversas observações acerca da matéria. Esclareceu Auslus. Em leve sorriso. Esperamos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. E enquanto demandávamos a cidade terrestre em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo, analisando a psicopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes a possibilidade de categorizar-lhes a situação. Segundo a radiação que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Meu colega e eu não conseguíamos sopitar a surpresa, ou disfarçar a surpresa, entre assombro e entre assombrado e receoso, ou ousou Hilário inquirir. Quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Sem dúvida. Sem dúvida, considerou o nosso interlocutor bem-humorado. De certo que estamos sujeitos à sondagem dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias por meio de onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis, com ligeira inspeção. Aí. Até aí. Só até aí, né? Sentiu, né? Sentiu o drama desse. O negócio é poderoso, hein? Eu acho que a resposta é num parágrafozinho que ele fala: em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo, né? Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades de categorizar-lhes a situação.
Então é para fazer uma espécie de seleção, né, do grupo. Fica, não fica, sei lá. Porque mais à frente vai desenvolvendo isso, né? E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? Aí ele vai explicando, né? Isso. Aqui ele coloca, você vê, ele coloca aqui o seguinte, ó. Primeiro ele coloca, né, funciona a base em magnetismo. Uhum. Eletricidade e magnetismo. Isso. Então, a gente é movido a eletricidade e magnetismo. Então, isso já foi descoberto há muito, muito tempo atrás. Né? O próprio Mesmer, ele já descobriu que a gente funciona como se fosse um ímã. E utilizando esse magnetismo, que ele chamava de magnetismo animal, ele conseguia fazer curas. Né? Então, isso é uma coisa que já é bem conhecida, né? Aí, o que eu acho interessante, ele coloca assim, tem esse trecho aí que o Alexandre falou, né? Classificar sem dificuldades as perspectivas desse ou daquele agrupamento seria a finalidade, né? A finalidade é ver, né, daquele grupinho lá, qual que serve, qual que não serve. Que presta e que não presta. Como diz a Bíblia, separar o joio do trigo. O joio do trigo. Isso, né? Sim. Eu só pontuo que, assim, o plano espiritual superior, né, espíritos superiores, não precisa desse tipo de equipamento para saber quem é quem. Eles são capazes de fazer essa verificação. Né? Isso. Até um dos livros lá de iniciais que nós estudamos aí tem uma menção assim, né? Quando você no plano espiritual, todo mundo é o que é na essência. Sim. Não tem como você se fazer passar por. Não existe isso. Você é o que é. Então, a sua essência é aflorada, você é transparente, totalmente transparente. Ou seja, se você não prestar, meu amigo, sinto muito, mas procure melhorar. Mas Então, os espíritos mais evoluídos têm essa visibilidade, né? Eu estava pensando nisso, falava, será que eles usam isso para ficar observando? Não é possível, né? Os espíritos mais evoluídos é o que o Cláudio falou, não precisa disso. Isso. Espíritos inferiores podem até utilizar isso daqui. Espíritos superiores, eles já enxergam. Espíritos como Jesus, por exemplo, ele já enxergava a alma de todo mundo. Sim. Já olhou ali, já mapeou quem é você. Então não precisa de nada dessas coisas aqui. Perfeito. Porque é aquela coisa, né? Tanto esse Aulus, como André Luiz, como o Hilário, não são espíritos superiores. Eles são espíritos, né, igual nós aqui. A única diferença deles é que eles estavam desencarnados. Ele pergunta também qual análise faziam, né? A análise que eu acho aqui é justamente isso que ele coloca no finalzinho aí, né? Ele faz até uma comparação, né? Que se esse espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos, né? Com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. Então, esse equipamento que ele citou aqui vê a natureza material das coisas. Já o outro, ele vê a natureza espiritual de cada um. Sim. Aquilo que os olhos não veem, né? Vamos dizer assim, né? Seria aquelas pessoas que são capazes de ver a aura das pessoas. Então, pela aura da pessoa, você consegue saber se a pessoa está doente, se a pessoa está com algum problema, né? É como se fosse uma impressão digital que muda a cada hora, conforme o seu humor, conforme a sua situação, né? Aliás, nós já temos aparelhos que fazem isso aqui, né? Que conseguem ver a sua aura. Que aqui ele fala assim, no finalzinho, a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Então, pela natureza do espírito, né? Um espírito todo escuro, né? Que você vê tudo negro na pessoa. Né? A ausência de luz já significa que o espírito é inferior.
o espírito todo iluminado, tudo mais, você já percebe que é um espírito que tem uma certa moralidade, né? Então, era algo provavelmente que é perceptível. A gente que tem uma certa mediunidade, você percebe no magnetismo, né? Você se sente bem, se sente mal ao lado de algumas pessoas. Isso aí Sim. é o dia a dia, né? O cara chega perto de você, você faz Você vai arriando assim. Aqui ele já, a princípio, esse equipamento via a condição moral da pessoa. Sim. Não era capaz de captar a condição moral da pessoa. E aí, para esse trabalho que eles iriam reportar, era necessário utilizar os melhores, né? Os melhores elementos. Então, era necessário identificar quem iria poder dar uma contribuição boa para esse trabalho, né? É como ele diz, que queriam ajudar irmãos encarnados na execução de serviços que se mostravam comprometidos, ou seja, ajudar quem estivesse realmente trabalhando, né? De forma correta, enfim. Quem estivesse com intenção de produzir algo produtivo para alguém, né? Não para atrapalhar a vida dos outros, né? Exatamente. Aí vem a segunda questão, né? Realmente importante questionamento de Hilário. Na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal, numa formação de cooperadores do bem, de posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar lesão à expulsão? Capivara espiritual do cara. É. Vamos lá. Mas, indagou Hilário, investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal, numa formação de cooperadores do bem? De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar lesão à expulsão? Não será preciso. Se a maioria permanecer empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade. Contudo, alegou ainda o meu companheiro, o que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade. Então, nesse caso, adiantou o interpelado tolerante, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. E sorrindo ajuntou, os anjos, os ministros da eterna sabedoria, entregam-nos com segurança às forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente, na Terra, que 1 grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos. E que um ciclotron, trabalhando com projetis atômicos acelerados a milhões de elétrons-volt, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. A evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhe os valores. Essas notas arrastavam-nos à divagação noutros campos. O assistente revelava brilhante cultura, aliada a extremas facilidades de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas a este serviço, mas adivinhando-nos o intento, Aulus objetou. Toda conversação nobre é instrutiva. No entanto, por agora aguardemos o espírito do trabalho a fazer. O êxito não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão acerca da química, o horário não nos desculpará. Reajustando-se aos nossos objetivos, Hilário acentuou. O psicoscópio, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Sim, anuiu o mentor cordial, o futuro reserva prodígios ao senso do homem comum.
Aí fala, vimos, porém, alcançado o portão espaçoso, as espíritas cristãs. Aí já vai entrar na outra. Então, a frase dele que é: pode surgirem elementos arraigados ao mal numa formação de cooperadores do bem e pacifistas psicoscópicos, estrutores espirituais, providenciar-lhes a expulsão. Não é assim, né? Pelo que ele explicou, não é assim que funciona. Não. É uma seleção natural, né? Que quando a maioria quer fazer o bem, quem quer fazer o mal se afasta, né? Isso. Naturalmente ele se afasta. Ele faz um segundo questionamento. Mas se for todo mundo do mal, aí vem por outros caminhos, né? A vida. O fato é que eles não precisam fazer nada, né? O que ele coloca é justamente isso. E Kardec coloca isso também. Né? Quando você está numa reunião séria, os espíritos que estão ali naquele trabalho são sérios, os que vieram para perturbar, ver que ninguém está dando atenção para ele fica ali no canto dele. É como se fosse assim, ó, a pessoa que está se sentindo peixe fora d'água. Porque se ele chega num lugar e tá todo mundo, né, bagunçando o coreto, como se dizia, os espíritos que vão para perturbar vão entrar também na brincadeira. Agora você chega numa reunião séria, que vê que tá todo mundo discutindo uma coisa séria, ele fica ali, no canto dele, porque ele não tem assunto com ninguém, né? Então, se chega numa reunião, um espírito zombeteiro, vê que tem assunto, né? Tem outros espíritos ali que gostam do mesmo assunto, vai fazer a festa. Então, se não tem ninguém ali para dar o assunto pro zombeteiro, ele vai ficar na dele, vai ficar quieto e vai acabar indo embora. E aí depois ele fala, né? De repente, mas aí você pode chegar numa instituição que todo mundo tá ali só para inglês ver. Eles estão querendo, todo mundo tá querendo só mesmo fazer bagunça, né? Fazer arte. Quer usar a mediunidade para ganhar dinheiro, o povo quer, né? Fazer um monte de coisa errada. Aí o que ele coloca aqui é simplesmente assim, ó. Vamos deixar que a lei se encarregue de, vamos dizer assim, dar um jeito nesse povo. Porque o plano espiritual também, os caras não são polícia do plano espiritual. Eles vão chegar lá e prender todo mundo. E ele fala, é importante também falar que a evolução pode ser vagarosa ou brusca, né? Ele dá esses dois exemplos aí. Sim. Ele está se referindo a esses que estão lá enrolando todo mundo, né? Então eles vão sofrer de alguma forma. Muito sofrimento. Eu não entendo nada dessa parte que ele está falando aqui de rádio. Eu não absolutamente nada desse negócio aqui, então não tem como eu fazer uma analogia. Mas o que ele coloca aqui, que ele dá a entender, pelo menos pelo que eu entendi, é que a evolução, muitas vezes, ela se dá, né, a passos lentos. Sim. Não é de um dia para o outro que você vira santo. Né? Mas aí o que ele... Só para completar aqui, aí o que ele coloca, negócio de projetis atômicos, é o efeito da lei. Então, se você está fazendo a coisa errada, né, a lei uma hora vem e caceta você de uma vez. Sim. Mas é o que ele diz, a evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental. Aí ele fala que gramas de rádio, né, fica não sei quantos séculos para desaparecer. E depois dá o exemplo do ciclotron, que é mais rápida a atitude dele. Então é aquilo que falou, né? Ou vai ser de forma lenta ou vai ser de forma rápida. Seu castigo, não o castigo, né? Colheu o que você plantou. Lembra do tema da escola de aprendiz lá, Evolução Sibéria de Milímetros? É isso aí. Sim. Mas não quer dizer porque você levou uma cacetada muito bem dada, você evoluiu mais rápido. Não necessariamente, né? Você só foi
cara. corrigido. Ou então até assim, viu? Tem uns caras aí que caem na real, o cara vira pianinho, cara. É a velha história, né? O cara não vai por amor, vai pela dor, né? De repente o cara, toma uma paulada, Faz sentido. a vida dá, e o cara, aí ele acorda, pum! Tem uns caras que caem a ficha, assim, cara. Tem uns relatos por aí que... transformistas. Realmente. Às vezes precisa de um choque, assim, para poder a pessoa acordar, né? Isso. É igual assim, você tá lá com aquele sono, você vai dormindo lentamente. Mas joga um balde de água fria, você acorda na hora. O que a gente estava discutindo é se é proporcional à sua evolução, a cacetada que você leva, né? Acredito que sim, né? Quando você desperta para a reforma íntima, né? Você vai mais. Peraí, tá na hora de mudar. Quando a gente, né, como foi citado, se a ficha cai, né? A gente acorda para a vida, a gente consegue uma coisa um pouco mais rápida, né? A gente começa a aprender e um aprendizado sem muito choque do retorno. Mas se a gente insiste, se a gente sabe que está errado e insiste, a gente está plantando coisa ruim, né? Vai colher coisa ruim. Deixando claro que não é o sofrimento da paulada que vai fazer você mudar, porque tem gente que vai levar essa paulada, vai sofrer e não vai fazer nada. É você despertar, né? O importante é isso. Né? O choque, o intuito é fazer a pessoa despertar. Mas se a pessoa não desperta, o choque vai ser cada vez maior. Começa com 110, depois vai 220 e assim vai. E ele não sai do lugar, esse que é o fato, né? Esse que é o ponto, né? Ele sofre, mas não sai do lugar, porque não muda, né? Pois é. Ok. É isso aí. Aí temos a terceira aí, né? Comente quanto à harmonização preparatória dos trabalhadores encarnados sob a visão do plano espiritual. Harmonização preparatória. Onde é que está, então? Estamos aí? Pode começar pelo entramos aí. Entramos. Ou então aqui, esta é a casa espírita. Por aí. Atravessando o largo, não. Onde é que está? Pode ser antes. Essa é a casa espírita cristã. Essa é a casa espírita cristã, onde encontramos o nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos. Atravessando o largo recinto em que se estacionavam numerosas entidades menos felizes do plano, o orientador esclareceu. Vemos aqui o salão consagrado dos ensinamentos públicos, todavia o núcleo que buscamos já situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Escoados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. Os nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem o serviço de harmonização preparatória, 15 minutos de prece, enquanto não sejam de palestras ou leituras com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias eficientes e por esse edificantes. E por esse motivo não comparecem aqui sem trazer o campo que lhes é invisível, as sementes do melhor que possuem. Hilário e eu nos inclinávamos à indagação. Contudo, a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Amigos da nossa esfera ali se demoravam em oração, compelindo-nos
compelindo-nos a entranhado recolhimento. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-lhes observação. Aí já Aí vai já a entra próxima. na quarta. Aí entra na 4. O assistente, então, armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Isso aí. Bom, a harmonização preparatória, né? A preparação do ambiente. A harmonização preparatória. 15 minutos de prece. Não precisa nem ser 15, né? Pode ser 5, mas bem feita, né? Sim. O importante é você fazer alguma coisa que deixe o ambiente mais tranquilo para você mesmo poder trabalhar, né? Bom, nas casas espíritas, pelo menos que a gente conhece, né? É uma praxe, né? Todo trabalhador de assistência espiritual tem que chegar antes. Até recomenda-se chegar meia hora antes, né? Porque vai chegar, vai guardar as coisas e tudo mais, para, né? Antes de abrir as portas para o pessoal entrar, o pessoal se reúne, faz uma prece, Natal, todos os trabalhadores ali naquele momento faz uma prece, uma preparação. Que ele chama aqui de harmonização. Por quê? Porque senão chega todo mundo já agitado do dia, chega agitado do trabalho, né? Problema em casa, não sei o que lá, brigou com o vizinho, brigou com a mulher, brigou com o marido, brigou com o filho. Então, a pessoa tem que chegar lá com tempo para dar uma, né, serenada de ânimos. Aí esse é o momento, né, que é o momento das pessoas começarem, né, aqueles estão lá em cima, descer um pouquinho, estão lá embaixo, subir um pouquinho, e ficar mais ou menos todo mundo no mesmo nível, né, de vibração, de pensamento, para, né, dar ali o que eles chamam de corrente, né, e aí poder o trabalho fluir. Porque senão, muitas vezes acaba não dando essa harmonização e o trabalho muitas vezes não flui, né? Então esse é o que eles colocam aqui. Mesmo nas vibrações de quinta, quando eu estava passe, normalmente o André ou o Paulo, que puxava a prece, né, antes dos trabalhos, a primeira pergunta que eles faziam, todos bem? É para você mesmo se dar uma avaliada, né? Tô bem? Tô tranquilo? Sim. E aí começava a prece. Eu antigamente, quando eu era da Casa do Caminho, que eu participava também da assistência espiritual lá das crianças, né, do domingo de manhã, também era a mesma coisa. Era a mesma rotina. Chegava, né, fazia ali aquela preparação, e aí sempre essa pergunta é de praxe, né, se todo mundo estava bem, se todo mundo estava se sentindo bem. Por quê? Pode chegar alguém lá acompanhado de alguma, né, algum amigo não muito legal, e a pessoa pode se sentir influenciada, pode não se sentir bem. Então, o trabalho não se inicia se das pessoas que participam não estiver bem. Então, tem que estar todo mundo bem. Se alguém não estiver bem, tem que falar. Porque se não tiver condições nem de ficar ali na corrente, a pessoa tem até que sair. Não pode ficar, porque senão vai desarmonizar o trabalho de assistência, né? Então, o assistido que vai entrar, ele não pode receber coisa ruim. Então, precisa estar todo mundo bem. É isso aí. Até para dar um passe, né? Um simples passe de limpeza, né? Você tem que estar equilibrado. Senão... porque se o passe é magnético, se você vai passar, né, que inevitavelmente, quando você dá o passe, você vai passar do seu magnetismo também para o assistido. Se você não está bem, você vai passar coisa ruim para o assistido. Com certeza. Então precisa estar todo mundo bem. Certo. Não sou muito fã de assistência espiritual, mas já
tem aí uma certa estrada aí também. Beleza, então, esse assunto aí da harmonização. Então aí vamos aí para 4, que é logo na sequência. Comente as observações de André, né, através do aparelho psicoscópio. Então ele diz: Pilar e eu nos inclinávamos à indagação, contudo a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Amigos de nossa esfera ali se demoravam em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos observação. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria do nosso plano. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de corrente de força emitida em baixa claridade. Detive-me à contemplação dos companheiros encarnados, que agora pareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura que se reduziram à mesa uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espairar-se em tonalidades diversas que, no momento, não pude identificar, de vez que minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados aos outros. Reparei que, sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas, que se particularizavam, de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando, por momentos, ao redor dos cérebros em que se prosiam quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Custodiando a Assembleia permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. É isso, né? Acho que é até aí mesmo. Então, o que ele viu, né? Comente as observações do André. Na verdade, pura energia, né? Tudo isso que ele viu, parecendo sóis e raios de ouro incandescente, né? As pessoas realmente estavam se concentrando ali, né? Porque eu entendi que esse pessoal ia trabalhar, não é isso? Eles estavam se Provavelmente, também é o que eu entendo. Estavam se concentrando e recebendo as benesses lá do plano espiritual, né? Via energia. Eles estavam lá justamente nesse processo de harmonização, né? Pelo que ele explica Isso. aqui da harmonização primeiro. E aí eles passam aí o André Luiz passa a observar, né, o que acontecia, né? Durante esse processo. Isso. Luzes coloridas, pequeninos sóis, né? Pétalas microscópicas. Ele fala, ó, teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade. Podemos fazer uma certa comparação ao que a gente costuma falar da egrégora, né, do ambiente. Isso. Então a gente percebe que isso daqui ele estava vendo durante ali o trabalho de harmonização.
Mas onde as pessoas se concentram, pensam, falam, né, tudo mais, toda essa radiação e irradiação aqui acontece, mas diferente do que ele estava observando, né? Porque depende do contexto em que cada grupo está naquele momento e da conversação que está sendo colocada, né? Entendi. Imagine passar com esse equipamento aqui, por exemplo, perto de um boteco, por exemplo. E vai, o que eles vão ver? Não vai ver nada de bom, né? Ia ver raios e trovões, né? Tudo escuro, aquela nuvem igual do Cascão, né? Em cima da cabeça. Né, coisas terríveis, porque eu nunca gostei muito de frequentar bar por causa disso. Vamos dizer assim que eu tive o privilégio de começar no espiritismo desde que eu tinha uns 7 anos de idade, que eu ia com a minha mãe no Divino Mestre, e ficava lá ajudando a minha mãe lá furar os cartãozinhos dos assistidos, que ia tomar passe, e aproveitava que atrás ficava a livraria do Divino Mestre, eu ficava lendo os livrinhos infantil lá. Então, desde criança eu sempre fui aprendendo essas coisas, né? Então, frequentar bar é um negócio que para mim nunca foi muito bom. E aí que a gente tem que ver, né? Como é que tá, né, essa egrégora da nossa casa. Porque depende da concentração das pessoas que estão ali morando, né? É verdade, né? E é muito difícil um grupo homogêneo, né? Você sempre vai ter um grupo heterogêneo, né? Você vai ter... Aliás, quando você faz esse tipo de prece, você, como disse o Cláudio, você quer equilibrar, né? Não tá mais pra lá, tá mais pra cá. Por exemplo, quando eu era criança, eu ia na casa de alguns colegas ali da minha idade, mais ou menos, tinha uns 10 anos de idade, 11 anos de idade. Tinha um colega que os pais falavam palavrão dentro de casa, eu achava aquilo horroroso. Achava aquilo horrível. Os meus pais nunca falaram palavrão dentro de casa. Nunca. Nunca escutei. Nem meu pai nem minha mãe falando palavrão dentro de casa. Então, você vê, é o tipo de palavra, de conversa que você tem dentro de casa, isso muitas vezes pode deixar marcas ali naquele local. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. É verdade. A próxima. E é interessante, ele vai fazer toda uma descrição, né? Sim. Luzes douradas, coroa de luz solar, né? Faixa de luz alaranjada. Custodiando a Assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Sim. Bom também, né? Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios de quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Agora imagina tudo isso aí, você chega lá já, você chega todo espavorido, atrasado pro trabalho, né? Brigou com o vizinho, né? Xingou o familiar, como é que vai estar? Então não tem condições a pessoa trabalhar desse jeito, né? Brigou no trânsito. Por isso que sempre recomenda, né? No dia que você vai participar do trabalho espiritual na casa, procurar, né, manter uma leitura boa, procurar não se estressar com coisas do cotidiano. Sim, que é para você já chegar lá, você já chegar sereno, já tranquilo. Isso. Sem falar da alimentação, né? De tomar uma feijoadazinha, uma buchada de bode. Vai atrapalhar. A alimentação, na verdade, mais é para assim, para você não te dar um desconforto, dar um problema. Vai atrapalhar, né? Você mesmo, né? Porque vai atrapalhar o seu próprio desempenho, né? Da pessoa, deve ser difícil no Nordeste, a buchada de bode todo dia, foi.
Pois é. Tanto não é um empecilho que você mesmo, Alexandre, lembra que você falou que um colega seu ia lá no centro bêbado? Lembro, isso mesmo. Caramba! O cara chegava bêbado? Chegava bem tocado mesmo, bem tocado. Nossa, cara, ô louco. Fora o outro que brigava com a família, né, o dia inteiro, e xingava os filhos, a mulher, e depois ele ia pro centro. É isso aí você comentou. Esse aí se regenerou, você falou, né? Ele aprendeu, né? Tomou muita porrada aí, a gente falando do negócio disso. Sim. E ele resolveu que, peraí, eu tô errado. Não, aí pra gente ver. Pra gente ver que a alimentação ou bebida, na verdade, ela não atrapalha a mediunidade, mas obviamente que o que você vai produzir não vai ser coisa boa. Uhum. Até porque bebida, principalmente, atrai aqueles, né? Aquele pessoalzinho do bar lá, né? Uhum. Periga você, quando sair de lá, trazer um contigo. Vem um atrás, batendo papo com você e você não escuta nada. Pois é. Aí vem a quinta, né? André, encantado com a visão dos trabalhadores encarnados através do psicoscópio, pergunta ao instrutor Aulo se seriam eles grandes iniciados na revelação divina. Qual foi a resposta do orientador? Seria logo em seguida, hein? Admirado. Começa com admirado. Admirado, porém com os irmãos da esfera física a se revelarem tão afins na onda brilhante em que se reuniam, perguntei entusiástico. Aulos, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu: não, achamos-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns, comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores de fé ativa a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram um elevado teor de radiação mental. Hilário, que utilizara... Aí é a próxima. É a sexta. Que seria o próximo? A sexta. Isso. É isso aí. Então, não tinha nada de, como ele perguntou, né? Não, eram pessoas comuns, né? Só grandes iniciados da revelação divina. Não. Isso, comiam, bebiam, vestiam, se apresentavam na Terra sobre o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerão carnal. No entanto, traziam a mente voltada para os ideais superiores de fé ativa e expressava-se em amor pelos semelhantes. São pessoas comuns, como nós e outras. Quer dizer, é porque ele ficou encantado com toda essa luminosidade, toda essa, né? Falei, nossa, só pode ser gente de altíssimo nível espiritual, essas pessoas, né? Nada. Tanto que o instrutor que ainda deu risada, né? Você tá achando que você já chegou no céu, meu filho? Então, aí quer dizer, se são pessoas comuns igual a nós, se são capazes disso daqui que ele viu, o que nós veríamos, por exemplo, numa personalidade como Jesus, por exemplo. Sim. Se tivesse esses psicoscópio para enxergar Jesus numa concentração mental, por exemplo, ia ficar, a luminosidade ia produzir a cegueira em todo mundo. Tanto que, né, fala lá, né,
na transfiguração, né, os apóstolos que o seguiam não conseguiam enxergar ele. A luminosidade era tanta que eles ficaram cegos temporariamente ali que não conseguiam enxergar. E é o que o pessoal fala, né? Que quando estava nos seus últimos instantes de vida na Terra, ele transpirava. Isso fala até lá no horto, antes de ser preso, que ele transpirava sangue. É porque a luminosidade estava tão já desgastando o corpo físico dele que o corpo físico dele ia se desintegrar uma hora dessa. Né? É como um sol que você aprendesse ali numa jarra, e com o tempo essa jarra ia começando a se deteriorar com a força desse sol, né? Então que o corpo físico dele não aguentava mais. O corpo físico dele ia se deteriorar uma hora ou outra e ia perecer. Sim. E quanto tempo ele levou aqui na Terra, assim, né? Porque ele estava sempre emitindo luz, né? Pelo corpo dele. O corpo dele não conseguia conter, né, a grandiosidade do espírito dele. O corpo físico carnal, carne e osso igual ao nosso, com um espírito de altíssima intensidade de luz, como era ele, não aguentaria muito tempo. Impossível. Ele teve que fazer um esforço aí gigantesco, né? Em todos os sentidos, até o último momento. Tanto é que deu a vida, o corpo físico ao sofrimento, né? A tudo que ele passou. E talvez a mensagem. Talvez, né? É uma coisa que me veio assim à mente, mas talvez por essa razão que o corpo físico dele nunca foi encontrado, porque já se estava num processo de deterioração, que ali se deteriorou ali em poucos instantes e já foi. Aí vem a sexta, né? Hilário, igualmente encantado com a visão, pergunta a Aulus quanto à luz que se converteu em claridade nova. Qual foi a resposta do assistente? Hilário, que usara o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada. Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se? Tudo aqui se converteu em claridade nova? O espetáculo é magnífico. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que os homens encarnados, que o homem encarnado é um gerador de força eletromagnética, com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora porventura que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Em nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evolutidas, em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção do bem com esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Isso aí. Raios vitais? É isso aí. Hilário, igualmente encantado, visão. Quanto à luz que se converteu em claridade nova, qual a resposta do assistente? Que ele disse que é comum, né? Nenhuma estranheza. Nós somos, como ele disse, gerador de força eletromagnética, uma oscilação por segundo. E como estava todo mundo ali a fim de trabalhar, né? Então eles estavam, na verdade, só essa preparação já significava evolução para eles, né? Eu acredito. Eu não entendo nada de energia atômica, nada disso, mas diz que toda matéria tem uma forma de energia. Tem, com certeza. O próprio átomo é uma fonte minúscula, né, de energia, né? O que se utiliza nas usinas atômicas, né, que é o urânio,
aí é uma forma de matéria que emite uma radiação muito, muito intensa, mas que qualquer matéria emite um certo nível de radiação, né? Só que, no geral, é inofensivo. Uhum. Posso estar falando bobagem, porque eu não entendo nada do assunto, mas é o que me parece, né? Tem materiais radioativos e materiais radioativos. Né? Eu me lembro Sim. quando, acho que eu já contei isso aqui, a Embraer, quando começou a usar uns letreiros, eles eram excitados com um elemento radioativo. Nossa Senhora, o sindicato foi para a rua, fez um escândalo do caramba, que estava trabalhando com material radioativo, ninguém tinha proteção de nada. E a Embraer provou por A mais B que ali tinha microgramas de uma substância que levaria 200 anos para fazer mal a alguém. Aí quebrou os caras, né? Publicou o estudo e acabou. Uhum. Então é um material radioativo? Falou... mas não estava afetando a saúde de ninguém. É que o pessoal fala em radiação, a primeira coisa que vem na cabeça é Chernobyl, né? Chernobyl. E Goiás aqui também, né? Goiás, que acabou lá com aquele pessoal da família, né? O cara pegou lá aquela bomba de... Nem me lembro qual que era o nome. O Sérgio, né? Era o Sérgio. Era material radioativo, né? Sim, aquilo era de máquina de raio-x. Utiliza material radioativo. É o Césio 137. 137, isso. Teve criança que comeu o pó brilhante. Olha só, que teve que enterrar com um caixão de chumbo. Nossa Senhora. Eu lembro bem dessa história. Sim. Tudo que teve contato com ele foi enterrado a não sei quantos metros de profundidade, concretado e vai ficar lá. Uhum. Sim. É triste pra caramba. E a sétima e oitava, que são raios vitais ou raios ectoplásmicos esclarecidos por Aulus? Raios vitais, redarguiu meu colega faminto de esclarecimento. Sim, para maior lipidez da definição, chamaremos-lhes raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espíritas modernos. Esses raios são particulares a todos os seres vivos. São peculiares a todos os seres vivos. É com eles que a lagarta realiza sua complicada demonstração de metamorfose e é ainda a base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica. Portanto, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem liberam essa energia com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma de conformidade com a tarefa que o plano de vida lhes assinala. E o otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Agradecemos o porvir. Aguardemos o porvir. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamo-lo alegremente. São raios poderosos, né? Ectoplásmicos. Ectoplasma é aquilo que você usa para transferir, né, energia. Eu não estou enganado. Ectoplasma? O ectoplasma seria uma forma de... uma forma de energia que a gente tem, né, que se trabalhado ele se materializa. Isso. Né? Então nós temos, todos nós temos, todos os seres vivos têm isso. Sim. Então algumas pessoas são capazes de doar, como ele coloca aqui, né? Alguns sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Aí
é trabalhado para produzir materialização. Materialização é, em alguns, tem um livro tem um livro do Chico lá, ou melhor, tem uma imagem que dá um livro antes da escola de aprendizagem evangélica, tem lá uma semana lá de apresentação do espiritismo, etc. Daí eles deram um livro para a gente, lembra? Um livrinho fininho. Então, existe e atrás, na última página, tem um espírito sendo plasmado através sendo incorporado através do plasma, né? Isso. É o espírito denominado Kate King. Isso. O William Crookes, que fazia essas experiências de materialização, né? Tem um livro que se chama, do Ranieri, chama-se Materializações Luminosas, que ele expõe e explica isso daí. Tem um caso aí conhecido, que seria do Chico Xavier, que participou de uma materialização, mas que lá foi fraude, tá? Que mostra o cara sentado com umas gases saindo, assim, uma mulher atrás, que lá foi fraude. Só para vocês saberem, se vocês não sabem. Lá foi fraude grosseira. E o Chico Xavier participou dessa fraude aí e não falou nada, né? Porque ele depois soube que era fraude e não falou nada. Mas esse do William Crookes, que é da Kate King, isso daí está documentado, isso aí é verídico. Interessante. O Livro dos Espíritos fala muito de ectoplasma, né? Porque tem vários fenômenos que são explicados, né? É a mão que apareceu, não sei o que, a roupa da pessoa, tudo plasmado, né? Sim. Os espíritos se apresentam, né? Como se tivesse vestido, mas na verdade foi plasmado. Sim. Mas o que a gente precisa também entender é que no Livro dos Médiuns, quando o Kardec explica essa questão da materialização, ele coloca bem claro que a materialização, ela não se confunde com quem já é encarnado. Então, uma pessoa que se materializa, você percebe quem é de fato encarnado e quem está materializado. A materialização, ela não é tão perfeita que você não sabe quem é quem. É perfeitamente perceptível. Então, quando você vê se você chega num lugar que vão fazer um fenômeno de materialização e você olha duas pessoas, uma é encarnada, outra é materializada, e você não percebe diferença nenhuma, que é fraude. Porque a materialização, ela tem uma vaporosidade muito clara. Então, é material. Você pode até tocar, você pode sentir, mas você percebe que não é igual uma pessoa de carne e osso te tocando. Então, Kardec coloca muito claro isso. Então, é possível materialização, obviamente, isso tem fenômenos bem documentados, né, pelo William Crookes, por exemplo, pelo Ranieri, mas a gente tem que tomar cuidado. Quando a materialização ela é muito, muito perfeita, que é quase que imperceptível diferenciar quem é porque é fraude. Eu me lembro, inclusive, se eu estiver errado, você me corrija, que isso é utilizado para materializar, entre aspas, objetos, né? Sim. As pessoas abriam a gaveta e olhavam, tinha uma vela que estava ali, era plasmada, uma foto, enfim, várias coisas. Sim, mas geralmente quando materializa algum objeto, ele é por tempo determinado, depois ele some. Ele não materializa permanentemente. Ele materializa por um momento e depois desaparece. O que eu me lembro muito, bem interessante, são as roupas, né? O espírito aparece todo vestido e, na verdade, é tudo plasmado. Mas é muito legal você ler. Vamos dizer assim, a imagem que o espírito quis passar para você. Isso. Então, ele molda o perispírito e utiliza do ectoplasma para dar aquela aparência que ele quer te dar. Né? Tanto que se um espírito de um parente se materializa, ele vai aparecer com a aparência que ele tinha, com roupas que ele costumava utilizar. Porque senão você não reconhece. Né? Verdade. Mas é isso aí, então. Eu me lembro que nós vimos alguma coisa de ectoplasma ao longo desses livros aí, eu me lembro. Que parecia real, tinha umas frases escritas assim.
Não sei em que Sim. livro, mas tem. Tem evento. Sim. Né? É isso aí. Então, vamos levando nosso pensamento para o plano.